Caros acadêmicos, eu sou a professora Eliane dos Santos Simas, ministra e a disciplina de Fisiologia Humana na instituição FARES. A partir de agora, nossas aulas vão ser neste modo devido à questão aí da pandemia referente ao coronavírus. Então, vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Então, vamos continuar falando a respeito aí da transdução de sinal e vias de sinalização referente aí às células. Então, entre as células não são diferentes de nós, né? Para que a gente tenha um entendimento, a gente tem que ter aí a questão da comunicação. E as células também, né, pegando como analogia, elas necessitam dessa comunicação, mas que dentro da fisiologia é chamada aí de transdução de sinal, ok? Para que serve, né, essa comunicação entre as células? Principalmente aí na formação de tecido. Como é que uma célula ela vai reconhecer, né, a outra célula para que venha ser constituído um tecido, e em seguida aí a questão dos tecidos formar os órgãos, o sistema. Tá? Então, para isso que serve essa transdução de sinal entre as células. Tá? Então, nesta imagem, como vocês estão observando, nessa primeira imagem, né, que é onde tem aqui no meio o leque as moléculas sinalizadoras, que podem também ser chamadas de ligante. Aqui é a membrana celular ou membrana plasmática, tá? Que, se você observar, né, na membrana plasmática, ela tem aqui o seu receptor específico, ok? E nessa outra imagem, para melhor explicar, né, só vai ocorrer uma resposta quando, né, essa célula tem o seu receptor referente aí a este ligante que está no meio leque, ok? Então, observando aqui essas substâncias, são substâncias que nesta célula não tem um receptor, né? E esta que está em cor rosa, né, se você observar, ela é a denominada substâncias com afinidade, porque nessa célula existe aí seu receptor específico. Né? Então, só vai ter resposta, né, só vai ocorrer a transdução de sinal quando a célula tem seu receptor específico, que são denominadas aí como célula-alvo. Ok? Dando continuidade, né, você observa nessa outra imagem a questão aí das células, né, que essas aqui são as células, onde tem aqui os seus receptores, né, você verifica que são receptores diferentes, né, e no meio extracelular, que é chamado aí de leque, né, existe aí várias substâncias, tá? Diferentes tipos de substâncias e cada célula aí tem seu receptor específico, ok? Então, a presença do receptor na célula, né, que vai se ligar aí à molécula sinalizadora, onde vai ocorrer aí, né, uma transdução de sinal, que nada mais, né, que é uma maquinaria molecular intracelular, ok? Então, para que ocorra aí uma resposta, né, é preciso que tenha aí uma molécula sinalizadora, uma molécula emissora, que vai liberar aí essas moléculas sinalizadoras para o meio leque, e a célula-alvo,
né, que tem o seu receptor específico. Então, a comunicação começa com os receptores, ok? E os receptores são as proteínas que se encontram na superfície da membrana plasmática, ok? E já sabemos também que existe aí receptores que ficam dentro da célula, tá? Então, a comunicação é mediada aí por molécula sinal, que se encontra aí no meio extracelular, que são recebidas aí por proteínas receptoras que se ligam a eles, ok? Nesta outra imagem, vocês estão observando, né, que aqui em vermelho, né, está aí o ligante ou a molécula sinalizadora, em verde, né, se encontra aqui os receptores, que é uma proteína, e quando ocorre, né, esta ligação, vai ocorrer aí uma cascata de reações, tá? Como vocês estão observando aqui nesta imagem. E uma única molécula sinalizadora, ela pode ocorrer aí uma transdução de sinal de um ou mais resposta, tá? Então, ela amplifica, né, essa transdução de sinal, que a resposta é a questão aí de alterar o metabolismo, alterar a expressão gênica, formar ou, né, movimento celular alterado. Tá? Então, uma única molécula sinalizadora, ela amplifica essa transição de sinal e gerando várias respostas dentro da célula. Tá? Então, nesta outra imagem você observa, como eu já acabei de ter falado para vocês, que existe tanto receptores, né, na membrana plasmática e receptores que se encontram aí dentro da célula, ou localizado aqui no citoplasma ou no núcleo, né? Referente aí a esses receptores que se encontram aí na membrana plasmática, né, que são vários receptores, porque são vários tipos de moléculas, então cada uma tem aí seu receptor específico, ok? E aí vai se ligar ao seu receptor para que ocorra aí uma resposta. Então, nessa outra imagem, vocês estão observando, né, os receptores denominados aí como os receptores intracelular, ou seja, são os receptores que se encontram dentro da célula, como já foi dito, né? Na região do citoplasma e na região do núcleo, tá? Então, nessa imagem você observa, né, que aqui é o ligante, né, que está em vermelho, e que está em cinza aqui é uma proteína carreadora, porque ele precisa dessa proteína carreadora para ele entrar na célula, tá? Então, quando ocorre, né, essa ligação aí com a molécula sinalizadora com as proteínas carreadoras, né, é denominada aí de primeiro mensageiro, ok? E nessa outra imagem melhor ampliada, tá? Quando essas moléculas sinalizadoras, né, se ligam a uma proteína carreadora e entra na célula, ela vai se encontrar com o seu receptor específico, tá? Que se encontra aí no citoplasma, tá? E quando ela se liga ao receptor específico, né, que vai ocorrer aí a transdução de sinal, tá? É denominada aí de mensageiro secundário. O último, né, que é o segundo mensageiro, ele vai ocorrer aí uma cascata de reações químicas, né, chamada aí de fosforilação, tá? Isso tudo está ocorrendo no meio intracelular para gerar uma resposta, ok? Então, referente aí
as moléculas hidrofóbicas, ou também pode ser chamada de sinalizadoras lipofóbicas, os seus receptores se encontram dentro da célula. Novamente, as moléculas sinalizadoras lipofóbicas ou hidrofóbicas, tá? Os seus receptores se encontram dentro da célula, tá? Nesta outra imagem, você visualiza a primeira imagem, onde tem uma molécula sinalizadora que vai se ligar ao seu receptor, né, na membrana plasmática, vai ser ativada. Essas moléculas sinalizadoras, né, elas vão ocorrer várias reações químicas no meio intracelular, onde vai ser alterada e aí vai gerar uma resposta. Tá? Então, a molécula sinalizadora no meio, né, extracelular, que é denominada como primeiro mensageiro, e quando ela se liga à proteína, né, que vai ocorrer aí essa transdução de sinal, é chamada aí de segundo mensageiro, ok? E os receptores, né, que se encontram dentro das células se referem principalmente às moléculas hidrofóbicas. Tá? E quando o receptor, né, ele se encontra na membrana plasmática, voltado aqui para o meio leque, tá? Que o primeiro mensageiro, né, vai se ligar a esta proteína, e essas reações vão ocorrer aqui dentro da célula, para gerar aí uma resposta. Ok? Então, referente aí, né, aos receptores que se encontram na membrana plasmática, tá? Esses receptores se referem aí às moléculas sinalizadoras hidrofílicas, ou seja, tem afinidade com a água. Tá? Então, as moléculas sinalizadoras lipofílica ou hidrofílica, né, são incapazes de entrar na célula. Então, ela necessita aí de um receptor específico para que ocorra aí a transdução de sinal e gerar aí uma resposta. Ok? Então, as moléculas sinalizadoras hidrofílicas, o seu receptor se encontra aí na membrana plasmática, voltada aí para o meio leque. Então, nessa imagem, né, mais ampliada, você verifica aqui uma proteína receptora, né, que se encontra aqui na membrana plasmática, que é a célula-alvo, tá? E esse que está em vermelho aí é a molécula sinalizadora ou o ligante, né, que vai se ligar aí ao seu receptor para gerar uma resposta, ok? Então, nós, como os organismos multicelulares, né, essas células enviam sinais uma às outras, mediante aí centenas de tipos de moléculas que se encontram aí no meio leque. Então, a partir, né, dessa integração de dois sinais, as células devem decidir o que deve ser feito. Né? Então, a célula ela não sabe o que está ocorrendo aí no meio externo. O que é o meio externo? O meio externo são onde se encontra aí o líquido extracelular, que tem várias informações, que essas informações estão encontradas aí na molécula sinalizadora. E ela, quando tem a célula-alvo, vai ocorrer aí essa conexão da molécula sinalizadora com um receptor específico e vai gerar uma ou mais respostas, né? Como um exemplo aqui, de morrer, de viver, de dividir e proliferar, tá? Então, depende do tipo de molécula sinalizadora. E para que ocorra aí essa comunicação, existem três tipos de comunicação. Uma é a questão aí de transferência direta, tá? O que é isso? Vamos pegar aqui o exemplo na imagem. Essas informações, elas passam de célula para
a célula. Um exemplo aí são as junções comunicantes, tá? Também, né, essa comunicação pode aí ocorrer aí através de sinais dependentes de contato, tá? Que é onde vocês estão observando aí duas células, né, que elas se comunicam uma do lado da outra, mas sem ter um contato como se encontra aqui nas junções comunicantes. Tá? Então, referente aí as junções comunicantes, né, para melhor visualização, isso aqui é um tecido lá do fígado, né, que é onde, para constituir este tecido, né, essas células se unem uma à outra, né, são células semelhantes, e elas se conectam através aí desta proteína, que também pode ser chamada de proteína de transmembranas, que ela se encontra na membrana plasmática, tanto no lado hidrofóbico como hidrofílico. Né? Ela se encontra nos dois lados aí da membrana plasmática. Tá? Então, essas informações, elas vão passar de célula a célula através aí das junções comunicantes. Ok? E outro tipo de comunicação é a comunicação local por substâncias químicas, né, que se difunde aí por meio extracelular. Então, um exemplo aí são os sinais autócrinos, né, que uma célula ela pode emitir essa molécula sinalizadora por meio extracelular. Tá? Como você observa, elas estão uma do lado da outra, então significa que são células que estão constituindo um tecido. E ela vai liberar essa molécula sinalizadora, que ela pode ligar a ela mesma ou às células vizinhas. Tá? Mas, referente aí às comunicação autócrinas, né, só ocorre nessa comunicação com células semelhantes, tá? E a última comunicação é a comunicação a longa distância, né? Pela combinação de sinais, tá? Que vai ocorrer aí essas reações que vai se ligar aí ao receptor e à molécula. Um exemplo é a questão dos hormônios, tá? Que a célula endócrina, ela ao emitir, né, essa molécula sinalizadora, vai cair na corrente sanguínea e vai, né, percorrer aí pela corrente sanguínea e atingir a célula-alvo, tá? Aqui no exemplo, tá? Questão aí da longa distância. Então, uma célula endócrina, a gente pode pegar um exemplo aqui, o pâncreas, vai emitir aqui a insulina vai cair na corrente sanguínea, né? Na corrente sanguínea existe aí as células alvo, né? E essa célula-alvo tem o seu receptor específico, que vai se ligar aí a essa insulina, que a insulina é uma molécula sinalizadora, tá? E aí vai gerar uma resposta. Qual é a resposta? Capturar aí essa quantidade de glicose em excesso no sangue. E as células que não têm o seu receptor específico não vai ter aí, não vai gerar resposta, tá? Então, referente aí à sinalização parácrina, a gente pode pegar um exemplo aí, as células nervosas, né? Que as células nervosas vai mandar esses neurotransmissores, tá? Pode pegar como exemplo a questão aí da contração muscular, tá? Então, vai emitir, né, esses neurotransmissores aqui na região do encéfalo, que vai percorrer aí
pelos outros neurônios até chegar ao músculo para que ocorra aí a contração. Então, você observa aqui os neurotransmissores. Aqui são duas células nervosas, tá? Que ela vai liberar os neurotransmissores. Na outra célula nervosa existe aí o receptor específico que vai se ligar e vai permitir a entrada aí desses neurotransmissores. E aí assim vai percorrendo esses neurotransmissores até chegar a um órgão efetor. Quem é um órgão efetor? Um exemplo aí é a questão dos músculos. Tá? Outra coisa, voltando aqui na questão da comunicação parácrina, né? Você observa que eu falei da célula nervosa e a célula muscular. Então, referente aí à sinalização ou comunicação parácrina, essa comunicação, a célula emissora, ela pode liberar e essas moléculas sinalizadoras, ela pode ligar a outro tipo de célula totalmente diferente do que referente à célula emissora, tá? Então, a célula emissora emite e essas células, essas moléculas sinalizadoras, elas vão se ligar, tá? Elas vão se ligar a outro totalmente tipo diferente de célula, ok? E referente à sinalização autócrina, como eu já falei, essa célula emissora, ela vai liberar molécula sinalizadora e essas moléculas sinalizadoras, elas vão se ligar às células do mesmo tecido, ou seja, são células semelhantes, tá? Então, ela vai liberar e essas moléculas elas vão se ligar à célula do mesmo tecido, ok? Um exemplo aqui são as células cancerígenas, né? Que as células cancerígenas, eu digo que as células cancerígenas, elas não são células malignas, mas elas são células doentes, né, que sofreu algum processo aí de mutação. Então, as células, quando ocorre esse processo aí de mutação, como outra qualquer célula, né, ela não é diferente, tá? Por quê? Porque ela quer sobreviver. De qualquer custo, ela quer sobreviver. E como é que ela vai fazer para sobreviver se ela é uma única célula, né? Então, essa célula cancerígena, ela mesma libera, como vocês estão vendo aqui, né? Ela mesma libera essa molécula sinalizadora, tá? Como exemplo aí, essa molécula sinalizadora aí tem como uma informação a questão aí da divisão celular, tá? Então, quando ela emite essa molécula sinalizadora, ela vai se ligar a ela mesma, tá? E aí vai gerar uma informação que é o quê? Se dividir. Então, ela vai começar a se dividir de uma forma desordenada, que aí é o famoso câncer, né? Então, tais células, elas se transformam em verdadeiras células malignas de difícil controle, quando lança sua molécula sinalizadora para se reproduzir, ok? Então, é desta forma aí que essas células cancerígenas, elas crescem de uma forma desordenada. Para concluir, né, referente à comunicação celular, a comunicação celular envolve aí pelo menos duas células, né? Uma que é a questão das células
que são as células emissoras, e as células alvos, né, que têm seu receptor específico, ok? Para que ocorra aí uma resposta. Então, as células que não têm um receptor específico não vai ter resposta, somente aquelas que têm aí o seu receptor. Tanto aqui, né, na membrana plasmática, quanto os receptores que se encontram também aqui no meio intracelular, ok? Fechando, né, a respeito disso, então, referente aí ao contato direto, referente às junções comunicantes, né, que essas informações elas vão passar de uma célula para a outra, aí através desse canal que é chamado aí, esse canal que são proteínas que são chamados de junção comunicante. Referente a mensagem química, né, ela é transportada aí através da corrente sanguínea, tá? Que aqui é a célula emissora, que liberou aí a molécula sinalizadora, né, que caiu na corrente sanguínea, até atingir aí a célula-alvo, né, que tem o seu receptor específico, ok? Referente aí à comunicação ou sinalização parácrinos, né, sabemos que essas células emissoras, né, ela libera aí a molécula sinalizadora e vai atingir outro tipo de célula, né, totalmente diferente referente aí à célula emissora, ok? Ela, se tiver célula, né, nas proximidades, vai atingir. Se tiver células alvos, desculpa, célula-alvo, né, num percorrer da corrente sanguínea, ela vai se ligar, ok?